muito bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro dia do segundo encontro de compliance do Grupo JF. Meu nome é Sara Kirchhoff, sou jornalista do Canal Rural e é um prazer ter vocês aqui com a gente, acompanhando de todo o Brasil o nosso encontro. As cadeiras estão vazias, mas vai ter muita gente importante por aqui já já. Antes de mais nada, é importante eu dizer que para nós a segurança vem mesmo em primeiro lugar. Aqui no estúdio nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança e de distanciamento, trabalhando com uma equipe enxuta e todos os presentes estão vacinados. E mesmo assim nós só tiramos as máscaras aqui, na frente das câmeras. O nosso evento, que começa hoje, também vai se estender ao longo dos próximos 3 dias, sempre das 9h30 às 11h45 da manhã. E nesses 4 encontros, nós vamos reunir os maiores especialistas brasileiros em compliance, entre executivos, advogados, ministros e professores. Para conferir a programação completa, basta acessar a plataforma do evento em www.encontrocompliance.com.br ou no QR Code que você vê aqui na tela. E para quem está acompanhando o evento através da nossa plataforma virtual, é possível interagir enviando as suas dúvidas no campo de chat. Nós contaremos também com uma plateia virtual que vai aparecer aqui na nossa tela do estúdio. Para isso, basta clicar no botão Acessar Plateia Virtual e lembrar de, nesse caso, deixar, é claro, a câmera aberta. Quem ainda não entrou, entre, porque a gente quer ver vocês por aqui. Nós também estamos com a transmissão direta via YouTube do Poder 360 e do Canal Rural. Vamos dar uma olhada, então, como é que está a nossa plateia virtual nesse momento? Ainda não temos a plateia virtual, mas daqui a pouquinho a gente vai ter a plateia virtual por aqui e a gente vai ver a carinha de todo mundo. Legal, então nós estamos aqui ansiosos para os painéis dessa manhã. Mas antes da gente começar, eu queria chamar aqui o Wesley Batista para a mensagem de abertura desse grande evento. Seja muito bem-vindo, Wesley. Passa para cá. Obrigado. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fica à vontade. Bom dia, muito obrigado a todas e a todos pela presença. Eu queria iniciar agradecendo imensamente todas as pessoas do nosso grupo que têm trabalhado incansavelmente para construir esse programa de compliance, que é certamente o maior do Brasil e talvez até o maior do mundo. Falar de compliance é falar de atitudes humanas. Para mim, compliance é ajudar as pessoas a fazer a coisa certa, evitar que façam a coisa errada. É simples assim. Todas as atitudes humanas estão relacionadas aos valores que as pessoas têm. Às vezes, a gente pode até nos afastar deles, mas é nos momentos mais críticos que conhecemos os verdadeiros valores que as pessoas carregam. Somos muitas vezes citados como bons exemplos na administração de negócios, mas temos o compromisso pessoal de ir além, de sermos reconhecidos como bons exemplos também na forma como administramos negócios. Por isso, nos últimos 5 anos, fortalecemos nosso compliance com investimentos de mais de 200 milhões de reais. Esse movimento nos levou a ter um dos maiores programas de integridade do mundo. São 260 mil colaboradores diretos e mais de 1 milhão de parceiros de negócios em 190 países. Nessa jornada, tornamos nossas empresas mais fortes, mais seguras, mais eficientes e mais sustentáveis. Sempre temos que evoluir em compliance e o nosso caso mostra que esse é um excelente investimento. Por isso, fico muito orgulhoso de ver a JF realizando um evento como este. 4 dias de discussões do mais alto nível, com pessoas qualificadas nas mais diferentes áreas e focadas na realidade dos negócios. Isso é a cara do nosso grupo. Isso reflete os nossos valores e espero que este encontro possa contribuir para que mais empresas e empresários desse país sigam o caminho da integridade, fortalecendo seus programas e, acima de tudo, sendo fiéis aos seus valores. Muito obrigada a todas e a todos e que
a gente tenha uma excelente semana juntos. Obrigado. Wesley, obrigada a você. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse grande evento e que está só começando, né? Porque vem muita coisa aí pela frente. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E agora a gente vai para o nosso primeiro painel. Roda a vinheta. Por que é tão importante que as empresas estejam comprometidas em manter o mais alto padrão de conduta em todos os seus relacionamentos? Hoje, não são poucas as empresas que se preocupam com compliance, mas esse movimento é recente. Mais do que nunca, ética, transparência e integridade são pilares fundamentais para a atuação das organizações. E um programa de conformidade consistente fortalece negócios, posiciona marcas e atrai investimentos. Ainda assim, é comum ouvirmos que o compliance engessa processos e decisões. A verdade é que o preço do não compliance é quase 3 vezes maior do que o custo de manter um programa com esse foco. Mas investir em um compliance sólido vai muito além de melhorar a reputação das empresas e se proteger de riscos. É também participar da criação de um ambiente empresarial mais íntegro, que cria valor para os diferentes stakeholders e mostra que a construção de um mundo mais ético começa com cada um de nós. Esse é o caminho para um futuro cada vez mais responsável, sustentável e de excelência. Você está preparado para protagonizar essa transformação? E para apresentar esse debate, nós já chamamos aqui ao palco o nosso mediador, primeiro mediador, Marcelo Proença, que é diretor global de compliance da JBS. Ele está aqui com a gente e, a partir de agora, a palavra é toda sua. Bem-vindos aí aos nossos convidados. Muito obrigado, Sara, por abrir nosso segundo encontro. Prazer conhecê-la. Sou Marcelo Proença, diretor global de compliance da JBS desde 2017. E para a nossa empresa é um prazer imenso poder estarmos aqui todos juntos, discutindo, disseminando ideias relacionadas a programas de integridade. Iniciamos os nossos trabalhos com vistas a compartilhar e disseminar esses ensinamentos, esse nosso conhecimento é algo de extrema relevância para a JBS. Saúdo a imensa plateia que nos acompanha. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite de participar aqui do nosso segundo encontro de compliance e tenho certeza, estou convencido que sairíamos daqui todos muito mais comprometidos, fortalecidos, muito mais informados e comprometidos e seguros mesmo da relevância, da indispensabilidade de estarmos sempre atentos ao aprimoramento, ao desenvolvimento de programas de compliance junto aos agentes econômicos. Muitos serão os assuntos, muitas serão as discussões, muitas as recomendações. Se é assim, senhores, vamos lá. Nessa primeira mesa, temos a honra de contar com 3 exímias autoridades no assunto compliance, a quem, desde logo, agradeço a presença e a disponibilidade por estar aqui conosco. Ministro Augusto Nardes, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, desde 2005, Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos, e José Figueira, sócio da Ernst Young, com longa carreira dedicada ao compliance. Muito obrigado novamente pela presença e pela disponibilidade dos senhores. E daí, sem delongas, vamos lá. Bom dia, ministro Nardes, muito obrigado pela presença e já lhe passo a palavra, mas lhe proponho uma questão inicial para iniciarmos todo o nosso debate, toda a nossa discussão. Por que compliance? O que é isso, ministro? Vale a pena mesmo investimentos em programas de compliance? O senhor está com a palavra. Muito obrigado, ministro. O país precisa de confiança, de credibilidade. E sem confiança, sem credibilidade, os negócios não avançam. Então, a palavra compliance é simplesmente conformidade. Está com a conformidade. Aliás, o Tribunal de Contas da União faz auditorias de conformidade para ver a legalidade dos atos, todas as concessões da nação, para ver como está a integridade de todos esses atos. Nós, todas as semanas, julgamos os processos. Inclusive, aceitei aqui o convite da empresa, sabendo que a empresa tem processos dentro do tribunal.
e por isso não aceitei nenhum tipo de remuneração. Estou aqui porque acho que o gesto da empresa é louvável. Está há 5 anos tentando fazer uma recuperação junto à sua imagem, já que é uma das maiores empresas da nação brasileira e precisa de compliance, de credibilidade para poder fazer seus negócios. Então, deixo aqui meu reconhecimento e por isso que aceitei o convite para participar desse momento que é importante para as demais empresas adotarem esse caminho. Eu, quando era presidente do Tribunal de Contas da União, disse que o país tinha que fazer um grande levantamento sobre a questão de conformidade, compliance, mas tinha que deixar as empresas continuarem o seu caminho. E a JBS tem recursos, inclusive, da União, empréstimos da União, que alavancou seu crescimento. Portanto, eu estou aqui também para proteger os recursos de todos os brasileiros, já que as empresas que recebem recursos do país têm que aplicar de forma adequada. E é uma grande empresa hoje, com 260 mil empregados. Por isso que eu gostei da fala inicial do seu diretor, mostrando que estão nesse caminho, que é o caminho que todas as empresas devem trabalhar. Mas essa questão, Proença, é uma questão cultural. Não é fácil fazer uma mudança numa nação. Por isso que eu estou montando um grande projeto. Desde 2013, 2014, eu comecei, como presidente do Tribunal de Contas da União, a implantar a tese da boa governança. E consegui implantar no Tribunal de Contas da União. Em 2013, eu faço um acordo em Paris com a OCDE para implantar troca de boas práticas com 11 nações mais desenvolvidas do planeta e consigo implantar e mudar a forma do tribunal trabalhar, sendo mais preventivo que punitivo. Na verdade, compliance é tentar fazer uma política de prevenção, fazer uma política antes que aconteça a fraude, os desvios. Então, isto eu implantei no Tribunal de Contas da União em 2013 e 2014. Em 2014, criei indicadores de governança para toda a nação brasileira. Hoje nós acompanhamos 384 instituições. Então, eu vejo este exemplo da empresa como um exemplo positivo, especialmente no agro, que eu sou produtor rural e a minha família toda somos produtores rurais. Liderei a bancada agrícola em 99, fiz a negociação, fui o presidente na época, e articulamos a negociação para viabilizar o agro, quando saímos do Plano Real numa situação muito difícil. Queriam cobrar 10 máquinas ou 10 tratores de uma máquina financiada, e nós conseguimos negociar isso. Ou seja, o Banco do Brasil passou a fazer mais compliance, conformidade, e foi o grande beneficiado dessa negociação. Juntamos 20 mil produtores em Brasília, conseguimos montar o Modern Frota. Então, hoje nós estamos nessa jornada de tentar implantar uma política de boa governança, de compliance, de integridade no conjunto da nação brasileira. Como fazer isto? O Tribunal de Contas da União é que normatiza a administração pública brasileira. E, por isto, nós somos muito importantes. Cabe a nós, pela Constituição, no seu artigo 71, ver eficiência, eficácia e efetividade, não somente a conformidade, não somente ver a compliance, mas ver se existe os atos sendo praticados de forma eficiente, eficaz. E a JBS tem um grande papel também no Brasil nesse sentido, por isso que eu fico alegre e aceitei participar aqui, pelo fato de que ela está tentando induzir isso no mercado. E não é somente a JBS, nós temos que fazer todas as empresas trabalhar nesse sentido. Nós temos que trabalhar no conjunto da nação. E a nação como um todo, especialmente o governo federal, fazer compliance, integridade todo o tempo, a boa governança o tempo todo. E é nesse aspecto que eu acho que nós podemos evoluir esse debate. Então, eu já começo a abrir alguns pontos que eu acho que nós devemos trabalhar. Eu consegui montar no governo federal o acompanhamento de todas as instituições públicas. E estamos trabalhando agora com cartilha para os prefeitos também. Fizemos uma cartilha de governança, criei uma rede de governança no Brasil de forma voluntária. Nós temos mais de 500 especialistas que estamos trabalhando com cartilhas para a boa governança no município, nos estados. Visitei todos os estados levando a lei. Conseguimos aprovar semana passada a lei na Câmara dos Deputados, na Comissão do Trabalho, criando uma política de governança na nação. Antes, consegui convencer o Michel Temer de fazer um decreto de governança para a nação. Então, compliance está junto com a governança. Integridade está junto com a governança, são braços da governança. Sem uma boa governança, não existe integridade permanente e nem compliance permanente.
Então, nós temos que mudar a cultura da nação. E eu acho que a JBS pode nos ajudar nesse sentido, já que é a principal empresa que trabalha no setor agrícola da nação, porque o meio e a cultura não é essa simplesmente de fazer integridade, fazer compliance todo o tempo. Nós temos que fazer uma mudança cultural da nação. E aí começa pela liderança, seja do presidente da República, seja do presidente da empresa A, B ou C, que possa mudar essa forma de trabalhar, de somente levar vantagem. O investimento é amplo, grande e extremamente importante que seja feito. Por isso que eu acho que nós temos que nos engajar nesse projeto que está sendo liderado aqui pela JBS. Muito obrigado, ministro. Importantíssimas palavras para iniciarmos todo o nosso debate. De tudo que o senhor falou, eu destaco as seguintes primeiras considerações. Compliance traz credibilidade. O senhor falou também que compliance previne riscos. Então, uma primeira conclusão que nós vamos chegar é que se traz credibilidade e previne riscos, o compliance minimiza riscos e, portanto, é um ativo pró-competitivo. Tenho a impressão que aqui nós já temos elementos para termos longos e importantes debates dentro das nossas mesas. Mas vamos deixar os debates para o final. Passo, então, a palavra ao Caio Magri, pessoa que, desde que o conheço, em 2018, respira e inspira programas de compliance, programas de integridade. Caio, você está com a palavra e, desde logo, eu estimulo a apresentar, mesmo que brevemente, o Instituto Ethos e nos falar por quê e como o compliance está retornando às nossas pautas. Novamente, muito obrigado. Obrigado, Caio. Proença. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui juntos. Gueira, ministro, você, Proença. As palavras do Wesley foram muito importantes no início, especialmente porque ele disse uma coisa que eu queria retomar, que é fazer a coisa certa do jeito certo. Eu acho que o jeito certo é fundamental, né? E eu acho que ele disse isso. O Ethos é uma organização da sociedade civil de base empresarial. Estamos aqui há 23 anos, cerca de 450 empresas. A JBS é parceira desde 17, 18, e tem utilizado as nossas ferramentas. É uma organização que produz conhecimento, produz indicadores, produz ferramentas, cria possibilidades de apoiar as empresas. Então, hoje, participar do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, Movimento Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, aplicar os nossos guias de indicadores, que são, inclusive, hoje, referência de um processo pré-aplicação ao processo do Proética, do selo AgroMais, do selo InfraMais, que são políticas públicas muito importantes que provavelmente nós vamos falar ao longo dessa semana, né? Queria saudar, porque vocês estão construindo uma semana, e é a segunda semana. Então, eu queria destacar o engajamento, né? O engajamento da empresa e o engajamento nesse processo. Tem participado dos grupos de trabalho de uma maneira muito intensa de troca de experiências. Não é um mar de rosas, os problemas acontecem, as dificuldades existem, mas é possível superar dialogando, compartilhando e, inclusive, dando as opções que a gente tem de caminhos quando a gente tem situações de risco, situações mais críticas. Por que compliance? Eu acho que a gente está respondendo desde o início com aquele vídeo. Existem motivos muito claros do ponto de vista financeiro, econômico, de reputação, mas eu iria mais além. Eu gostaria muito de aproveitar parte da reflexão do ministro de que nós precisamos mudar para uma cultura de integridade. Não existe possibilidade de uma sociedade, de um país, de uma empresa grande como a JF, todo o grupo, ser sustentável no tempo, poder fazer uma contribuição de desenvolvimento efetivo se a gente não tiver uma cultura de integridade. Na relação entre as pessoas, na relação público-privado, na relação entre todos os interessados no processo e que têm direitos de participar desse processo, da cadeia de valor, fornecedores, trabalhadores, trabalhadoras. Então, acho que a gente tem aí uma esfera enorme de poder justificar o porquê o compliance, além dos motivos mais óbvios. E há 3 situações muito claras, no meu modo de entender, que levam as empresas a cada vez mais buscar
aperfeiçoar os seus mecanismos de integridade, aperfeiçoar os seus programas de integridade. O primeiro deles é que existe um marco regulatório. Não há possibilidade de escapar. Nós temos, inclusive, um avanço importante. A lei anticorrupção, que nós sempre procuramos chamar como a lei da empresa limpa, ou seja, ela induz uma mudança nas empresas, no sentido de criar mecanismos preventivos de análise de risco e que possam atuar sobre eles. Então, existe um mecanismo regulatório importante que produz um enforcement para as empresas, para a administração pública, para uma mudança dessa perspectiva da cultura de integridade. Existe uma expectativa fortíssima e está depositada em todas as declarações que os principais investidores hoje globais e nacionais têm do ponto de vista do mercado. Quer dizer, o mercado não admite mais, eu acho que pelo menos essa é uma grande definição necessária, não admite mais que a gente possa escorregar em processos que já estão mais do que desenvolvidos, em processos que já estão mais do que avaliados como de risco, que a gente possa promover mudanças. Então, o mercado tem apresentado pressões importantes nesse momento. Eu vou dar de novo os 3 exemplos. O Proética, pela CGU, na parceria com a CGU, o AgroMais, na parceria com o Ministério da Agricultura e da Pecuária, e o Mais Infra, com o Ministério da Infraestrutura, são mecanismos de forçar, de buscar, de apoiar, de incentivar mudanças no setor privado, especialmente na relação público-privada. São mecanismos de mercado, mas são políticas públicas. Então, não são regulatórios, porque são voluntários, mas induzem esse processo. E, por fim, a sociedade. Quer dizer, a sociedade cada vez mais temos a percepção clara da intolerância da sociedade com a corrupção, a intolerância da sociedade com os desvios feitos na gestão pública e na gestão privada. Portanto, o reconhecimento necessário para as empresas, a sua reputação, a sua credibilidade está ancorada cada vez mais nos mecanismos de integridade promovidos com transparência. E, por fim, Proença, eu queria dizer que hoje, mais do que nunca, e eu acho que é uma fase nova para os diretores de compliance, para as equipes de compliance, será uma ferramenta para poder buscar a materialidade, avaliação e impacto daquilo que está sendo cada vez mais dito. Nós, desde há 20 anos, dizíamos já isso, a responsabilidade social das empresas, traduzidos na estratégia ESG, ou ASG, a gente já tropicalizou isso, é importante dizer, né? Vamos tropicalizar esse processo, porque os desafios do Brasil são diferentes. Então, vai aparecer, está aparecendo cada vez mais um desafio para as áreas de conformidade, de poder gerar relatórios, avaliações e acompanhamentos de materialidade daquilo que está se propondo a fazer sobre os aspectos positivos, mas também os impactos negativos na agenda socioambiental. Há uma transversalidade da governança e do compliance, certamente na garantia de que as empresas vão, com transparência, revelar a sua estratégia ASG. Muito bem, Caio, obrigado. Todos puderam observar, conheço o Caio há 3 anos e meio, ele respira e inspira programas de integridade e compliance. É sempre um prazer imenso ouvi-lo, Caio. E das suas palavras, o que eu insistiria aqui é cultura de integridade. E é isso que gera a sustentabilidade da atividade. Sem cultura de integridade, talvez então sem programas de compliance, eu não sustento a minha atividade. Isso é muito importante. Isso, mais uma vez, mostra como um programa de integridade pode minimizar riscos, pode prevenir riscos e, portanto, é um ativo pró-competitivo que as empresas, todas elas, deveriam estar extremamente atentas em, se não adquiri-las, ao menos desenvolvê-las e aprimorá-las. Mas eu tenho ainda uma ideia, sabe, Caio? E acho que isso a gente pode levar para um debate mais ao final do dia de hoje ou nas próximas 7 mesas que nós teremos. Nós já não temos uma legislação ampla que impõe integridade no desenvolvimento da atividade econômica, de qualquer atividade econômica. Se nós temos uma legislação que assim prevê, por que a necessidade de um programa de integridade, um programa de compliance para tanto? Sabemos que é extremamente importante e que é isso que vai gerar efetivamente todo o desestímulo à falta de integridade nos negócios. Mas é uma obrigação legal, como disse o ministro. Nós temos a legislação que assim prevê. O programa
como ele pode ser efetivamente organizado, desenvolvido, para que nós tenhamos esse ativo pró-competitivo, para que nós tenhamos essa redução de riscos de irregularidade. Muito bem, mas antes de passarmos para os nossos debates e podermos responder às diversas perguntas que já estão nos chegando de toda essa imensa plateia que está nos assistindo, eu passo a palavra ao José Figueira, instigando José Figueira, agradecendo mais uma vez a sua participação, a falar sobre desafios do compliance no agribusiness. E, mais do que isso, José Figueira, com toda a sua experiência, a importância de fornecedores, de clientes, a importância das pessoas nesse cenário ou dentro de um programa de integridade. Mais uma vez, muito obrigado, José Figueira. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Primeiro, agradecer aqui a participação nesse evento tão importante como convidado, agradecer a JF, agradecer a JBS pela oportunidade de contribuir aqui com ideias e participar dessa mesa. Agradeço também meus colegas palestrantes. Eu acho que de tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ter a percepção de que a gente está dentro de um ecossistema. É um ecossistema que envolve as nossas pessoas, que envolve nossos fornecedores, que envolve as empresas do grupo, que envolve o nosso relacionamento com o governo, com empresas públicas, com empresas internacionais. Então, e dentro desse ecossistema é necessário estabelecer algum tipo de linguagem, algum tipo de controle, algum tipo de mecanismo em que uma empresa consiga enxergar a outra o conforto de negociar, então aí trazendo para uma dimensão mais de gestão e mais comercial, e sinta segurança em negociar, em estabelecer essa dinâmica de comércio, que no final do dia é o que estabelece, é o que se propõe às empresas. Então, quando a gente pensa em sistema de compliance, em alguma dimensão, ele traz essa preocupação no como gerenciar, como controlar riscos, como estabelecer isso de uma forma mais eficiente do ponto de vista de isso agilizar e não atrapalhar o meu negócio, mas ao mesmo tempo de trazer as proteções que as empresas e que as pessoas necessitam para negociar. E aí, nesse contexto, eu acho que é sempre importante a gente trazer a importância de que os fornecedores de toda a nossa cadeia, porque no final do dia eles produzem nossos insumos, eles são um elo importante do nosso negócio, que eles também estejam devidamente integrados e engajados e com programas efetivos de compliance, de integridade, já imbuídos nos seus sistemas e que as pessoas também sejam as pessoas do seu grupo de empresas, ou seja, as pessoas dos seus colaboradores também tenham a percepção dessa importância. Por quê? Porque no final do dia, o que se pretende com compliance, o que se pretende com controles ou com governança, quando a gente vai um pouco mais, de uma forma mais finalística nisso, o que se pretende é que as pessoas saibam os limites onde elas podem atuar. E sabendo dos limites onde elas podem atuar, elas têm mais conforto e mais segurança. Quando você estabelece ali políticas, quando você estabelece controles, é basicamente que você estabelece como é que essas relações devem acontecer, seja no âmbito de dentro da empresa, seja no âmbito de como as pessoas devem se relacionar com autoridades públicas, com os seus fornecedores, com seus prestadores de serviços. Então, quando você traz um programa de compliance robusto e que as pessoas estejam efetivamente engajadas nisso, isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras e donas do negócio, a ponto de se sentirem fiscais do negócio. Por quê? Porque no final do dia, quando você tem um problema relacionado a compliance, um problema relacionado a controles, se busca uma dimensão de entender por que aconteceu e entender o nível de responsabilidade dessa pessoa ou da empresa. Quando você tem uma ferramenta de compliance ou tem políticas estabelecidas, primeiro você estabelece uma linha de defesa para as pessoas que atuaram ali, porque elas sabem exatamente o que elas fizeram, ou sabem exatamente onde elas deveriam ir, ou sabem exatamente quais eram os limites das atuações dela.
Então, quando você fortalece, e aí o ponto que eu sempre costumo falar muito da importância das pessoas, as pessoas que exercem os controles no final do dia. As pessoas são os principais fiscalizadores. Quando você olha mundialmente, o principal input de investigação são as pessoas, são os denunciantes. Então, canais de denúncia muito fortes, por exemplo, são ferramentas muito importantes dentro dessa engrenagem. Por quê? Porque são as pessoas, e as pessoas estão ali fiscalizando, as pessoas estão ali como donas do negócio. No final do dia, elas se sentem donas do negócio. Por quê? Porque são afetadas por aquilo no final. Então, o engajamento das pessoas enquanto agente promotor da cultura ou agente de fortalecimento do brand é fundamental. Além disso, a questão dos próprios fornecedores, da mesma linha de pessoas, os fornecedores têm que saber como eles se relacionam com a empresa, os fornecedores têm que controlar as pessoas têm que controlar a sua cadeia de superfornecedor. Por quê? Porque ela traz risco. E ela toma risco quando ela não faz isso. Então, é fundamental quando a gente olha para o setor de agribusiness, que você tem um número altíssimo de pessoas, de colaboradores. Aqui a gente está no grupo, na fala inicial, a gente está falando de 250 mil. Quando você extrapola isso em nível de relacionamento com fornecedor ou fornecedores internacionais, você vê quantas e quantas pessoas estão envolvidas nesses processos. Então, de novo, fornecedor e pessoas são um elo muito forte e muito importante, e o engajamento de todos é o que fortalece a cultura de integridade, a cultura de compliance. Eu agradeço aqui a oportunidade, Marcelo. Obrigado. Zé Figueira, nós é que agradecemos. Muito obrigado por toda a sua explanação. Ouvir um especialista do seu quilate sobre programas de integridade é um privilégio para poucos. Novamente, muito obrigado, Zé Figueira. E de tudo que nós ouvimos, e é muito pouco de tudo que nós vamos ouvir durante os 4 dias, eu acho que 3 pontos básicos nós poderíamos deixar muito bem alinhados entre todos nós. Primeiro, não é recomendável caminhar numa atividade econômica sem que se tenha um programa de compliance corretamente estruturado. Acho que ninguém duvida disso, de todas essas manifestações. Segundo ponto, e isso não foi tão possível nós tratarmos até o presente momento, mas a segunda mesa de hoje vai tratar disso de uma forma muito clara, é que ter um programa de compliance corretamente estruturado é o contrário de one size fits all, ou seja, não se compra programas de compliance em prateleira. Precisamos desses cuidados todos, tão bem trazidos e falados pelo Zé Figueira, na estruturação e desenvolvimento de um programa de compliance com relação às pessoas lá existentes. E por fim, e aqui desculpo-me pela insistência, mas insisto em insistir com a mesma ideia, que programa de compliance previne riscos, detecta riscos e remedia riscos. Portanto, não há dúvidas que prevenindo, detectando tempestivamente e remediando tempestivamente eventuais irregularidades faz com que a empresa seja muito melhor do que seria sem o programa de compliance. Portanto, é pró-competitivo. E quando se investe num programa de compliance, está se pensando justamente em nos tornarmos ainda melhores naquilo que nos dispusemos a fazer. E daí, Zé Figueira, foi muito interessante quando você se remete à atitude de dono e canal de denúncias. Na JBS, um dos valores da companhia é a atitude de dono. E no desenvolvimento, nesses 4 anos do programa de compliance, justamente para comunicar a existência de um canal de denúncias com políticas escritas que a regulam dentro da JBS, garantindo não retaliação, confidencialidade e anonimato, tem-se dito que ter atitude de dono significa justamente procurar a linha ética para relatar suposta irregularidade na condução dos negócios. Se algo está acontecendo errado na minha casa, quando eu não estou lá, eu gostaria muito de saber. Da mesma forma, a JBS, se nós, colaboradores de JBS, tivermos atitude de dono e temos atitude de dono, havendo alguma suposta irregularidade, nós temos que comunicar a linha. Proença, aí, quando você levanta a questão do controle de risco, né, nós criamos um manual
de avaliação de risco de toda a administração pública brasileira. Nós acompanhamos isso a par e passo. Já estamos acompanhando desde 2014, agora com dados mais contundentes. Eu estou agora chamando cada ministro do governo, convidando, juntamente com o presidente da República e com o chefe da Casa Civil, nós estamos fazendo encontros bilaterais, onde que eu mostro os indicadores sobre avaliação de risco. Em 2015, só 5 ministérios tinham avaliação de risco no Brasil. Só 5 ministérios, ou seja, tomam decisões de bilhões de reais e acabam jogando dinheiro no lixo porque erram nas suas decisões, são decisões equivocadas, que não têm avaliação de risco. Outra questão importantíssima no serviço público, mas também no privado, é ter controle interno. Se você não tem um bom controle interno, que para as pessoas entender é como fosse a esposa dentro de uma casa, ela faz, de certa forma, o controle interno. Dentro de uma empresa é importantíssimo o controle interno. Porque se vocês querem dimensionar a questão de integridade, compliance, de boa governança para o conjunto da empresa, vocês têm que atuar no mercado como um todo também, como falou há pouco o Figueira. A relação com o mercado não é simples. Eu sou produtor rural, nós temos culturas diferentes. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. A cultura é diferente do Rio Grande do Sul em relação à cultura do Centro-Oeste na questão das negociações. Então, criar uma cultura de compliance também significa fazer com que se espraie a tese de compliance e integridade no conjunto dos negócios, inclusive da JIF, ou seja, como é que ela está conduzindo os seus negócios, seja internamente ou externamente. E a gente acompanha tudo isso, porque a gente é do mercado, eu sou produtor rural. Então, nós temos que fazer um grande trabalho de mudança cultural, e não é uma coisa simples, começando pelo Estado. O que eu estou verificando agora dentro da estrutura do Estado, que realmente melhorou muito a questão de questão de conformidade e compliance, porque o Tribunal de Contas está acompanhando. Nós medimos todos os ministérios e todas as estatais, como é que está. E nessa conversa que eu estou tendo com cada ministro, eu estou apontando para eles, vocês vão ter problema nessa área de governança de pessoas, porque a governança de pessoas de vocês não está adequada. Vocês vão ter problema na parte de governança de TI, porque a TI não está adequada. Inclusive, agora eu sou relator de LGPD. Nós temos uma grande discussão pela frente no país de como é que vamos conduzir os dados, os seus dados, Proença, os dados do Caio, do Figueira, de todo cidadão. Como é que nós vamos conduzir esses dados, já que as pessoas usam os dados de forma liberada, e isso também serve no mundo do negócio. As grandes plataformas hoje são dominadas por grandes empresas em nível internacional. Como está sendo isso? Qual é a compliance dos dados, das informações que vocês têm do produtor? Que o cidadão passa para cada empresa ao comprar um produto. Essa é uma grande discussão que nós temos pela frente. A LGPD, hoje à tarde, eu participo no Correio Brasiliense de um grande debate sobre esse tema, de como nós vamos caminhar com a inovação dentro do contexto de compliance, de integridade, governança de pessoas, e a governança organizacional é que muda. Então, isso que o Wesley falou, de montar um projeto, de fazer a coisa certa, é o início de um processo de transformação que uma grande empresa está fazendo e que nós precisamos divulgar isso para o conjunto das empresas. E não somente das empresas, dos países, porque nós temos vizinhos aqui que a gente faz negócio, que é muito importante. Então, eu estou chegando da Colômbia, onde eu fiz um debate muito forte com todos os países do controle da América Latina. Eu estou propondo criar governança também nas outras nações. Já criei uma rede de governança na Argentina e estou criando agora na Colômbia, para a gente começar a montar um projeto e um ambiente que seja de confiança e de credibilidade, seja para a JIF, seja para qualquer empresa que faça negócio com o Brasil. Isso nós precisamos transformar internamente o país, e isso é um trabalho que vocês podem ajudar muito para ser a principal empresa nessa área do agronegócio. Muito bem, ministro. Vendo as perguntas que estão me chegando aqui da plateia, diversas delas estão relacionadas com a manifestação do senhor. Então, daqui a pouquinho eu vou lhe passar a palavra outra vez, trazendo uma outra questão envolvendo a administração pública e programas de integridade. E retomando exatamente ao final da palavra do Zé Figueira, veja, linha ética é algo extremamente importante dentro de um programa de compliance, justamente para que possamos, por meio dela, desde com políticas muito bem esclarecidas de confidencialidade,
de não retaliação e de anonimato, de nós sabermos de algo eventual errado acontecendo na condução dos negócios da companhia. Isso faz, no mínimo, que nós tenhamos forma de detectar irregularidades e remediá-las tempestivamente. Mas eu queria ainda dar um passo à frente, ministro, vindo muito do que o senhor acabou de falar. Riscos dos negócios são questões muito relevantes e que devem justamente serem os elementos para a estruturação de um programa. Agora, os mercados são dinâmicos. Regulação de mercados também tem um dinamismo incrível. A autorregulação nem se fale e todos nós sabemos disso. Então, na JBS, no nosso programa de compliance, análise de riscos é algo que se faz diariamente. E de forma integrada, não apenas com verificação dos negócios em si, mas dados consolidados de linha ética, dados consolidados sobre perguntas efetuadas nos programas de treinamentos e assim por diante. Então, não se flexibiliza nem um dia na análise de riscos de nossas atividades para bem moldarmos aquele programa de compliance. Muito do que o senhor falou agora há pouco também na administração pública. Agora, o que eu queria te perguntar, eu não vou conseguir passar todas as perguntas que nos chegaram, mas eu quero passar pelo menos uma para cada um de vocês e peço só alguma objetividade na resposta para a gente poder terminar essa primeira mesa dentro do horário. Mas a minha primeira questão trazida aqui com várias das perguntas efetuadas, Zé Figueira, analisar esses riscos todos com esse dinamismo de mercado por um ser humano pode ser algo meio difícil. Nós vamos ter uma mesa específica que vamos falar em tecnologias dentro de um programa de compliance, mas com toda a sua experiência, eu queria que, antecipando já algo dessas mesas futuras, o que se me diz sobre tecnologia ou tecnologias em programas de compliance? E como conciliar tecnologia com essas pessoas todas, com essa cadeia de valor toda, pessoas internas e externas, que temos que ter um controle e um incentivo de atuação. Por favor, Zé Figueira. Claro, obrigado, Marcelo. Eu acho que as empresas estão cada vez mais, buscando pegar a tecnologia na detecção ou no acompanhamento das rotinas de análise. Então, a automação tem sido um mote muito importante, assim como a utilização de ferramentas de análise de dados, de data analytics e, eventualmente, até um ponto de inteligência artificial. Puxando até um pouco da fala do ministro Augusto Nardes, que foi muito importante, também o governo também vem, ao longo do tempo, empregando a tecnologia, estabelecendo portais de compras e etc. Então, você vê que tanto o setor público quanto o setor privado estão se engajando fortemente na questão de controles e na questão do acompanhamento. O que eu volto um pouquinho a falar, assim, tecnologia é fundamental, especialmente do volume de dados, da dinâmica de negócio. Os riscos podem mudar, como você falou, se você traz uma empresa nova para o seu grupo. Isso muda, talvez, ou rebalanceia a análise de risco. A regulação também te demanda fazer análises rápidas e, eventualmente, reportes rápidos para o regulador, eventualmente. Então, a tecnologia ela te propicia isso. Ou te propicia ter maior controle, maior registro e guardar isso. Mas eu sempre lembro que tecnologia ela não é autônoma. Ela vai sempre depender do input das pessoas. Então, você escolher uma boa tecnologia, mas sempre com a pessoa certa para fazer essa calibragem ou esse acompanhamento, ele é fundamental. Acho que esse era o ponto. Eu acredito que vão ter outros painéis mais detalhes da tecnologia, então vou ser objetivo aqui na minha resposta, mas poderíamos falar umas 3 dias. Excelente, excelente. Zé Figueira. Já fica aqui a dica para a mesa que for falar de tecnologia em compliance. Tecnologia não é autônoma e precisamos muito bem pensar e avaliar essa afirmação. Zé Figueira, para mim, fenomenal, excelente, para que nós saibamos usar bem tecnologia em programas de compliance. Caio, preciso te incomodar mais um pouco e peço que você continue contribuindo com todo o seu conhecimento para discutirmos aqui uma questão que estão me perguntando. Como você vê a evolução do Brasil perante o mundo na agenda de compliance?
Se pensarmos alguns anos atrás, nós conseguimos lembrar muito bem Brasil, compliance, programas de integridade, assim por diante. Se pensarmos uma década atrás, quem é que podia se falar em compliance no Brasil, ou até uma pronúncia correta do termo compliance no Brasil? Hoje, Caio, como você vê o compliance ou programas de integridade no Brasil? E como que as pautas de compliance efetivamente se desenvolvem ou devem se desenvolver no nosso país? Então, eu acho que a gente tem uma boa notícia, né? Pelo menos nós fizemos em 2015 um estudo, Sistema de Integridade Nacional, analisando os pilares do Estado e da sociedade, do mercado, para entender um pouco como isso se aplicava do ponto de vista de uma análise de avanços do ponto de vista institucional. E a gente tem coisas importantes a serem pontuadas. E começo aqui pela experiência do TCU. O TCU tem se mostrado uma instituição protagonista já há alguns anos nessa agenda de integridade na relação público-privada. Acho que a gente tem, desde o momento quando tivemos a criação da CGU em 2004, 2003, a criação e aprovação da Lei de Acesso à Informação Fundamental, né? Ela precisa ser, ela é uma ferramenta que, inclusive, trouxe educação para as empresas, né? Da importância da transparência e da informação e acesso à informação. Em 2011, a Lei Anticorrupção em 2013, a LGPD, ou seja, uma preocupação de proteção geral de dados individuais, pessoais, que a gente tem agora. Então, do ponto de vista do arcabouço regulatório institucional, a gente avançou muito, né? Se existia lá atrás uma ideia de que precisávamos fazer isso para estarmos, inclusive, na OCDE, né, ministro? Tinha uma questão, o Brasil não jamais chegará à OCDE, né, como um país desenvolvido, capaz de poder estar nas mesas de negociações com os grandes países, especialmente os países da Europa e América do Norte, se a gente não tiver o nosso arcabouço, as nossas instituições funcionando em função de critérios e diretrizes da OCDE. Mas a gente precisa fazer ainda muito mais coisa. Eu acho que se a gente tem um avanço importante, nós temos que olhar também para os desafios que estão colocados. E eu citaria 2 desafios. Um deles é levar essa estrutura de integridade e de compliance, se a gente olhar de alguma forma também, para governos locais. Quer dizer, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. Quantos municípios tem uma controladoria geral? Quem é que faz isso? Como é que funciona? Controle interno, boa parte não tem. Não tem. Temos que saudar as controladorias gerais dos estados que foram criadas, as regulações, a regulamentação local e estadual da lei anticorrupção, da lei de acesso à informação, mas existe um desafio muito grande de poder capilarizar isso do ponto de vista institucional, né? De trazer isso, porque aí nós vamos falar do Brasil. E a outra são os ataques permanentes que a gente sofre, e eu acho que a gente tem um caso concreto na frente, que é da lei de acesso à informação. Nós continuamos tendo tentativas no Congresso, tentativas nos governos de cercear, de reduzir, de minimizar a lei de acesso à informação. Nós não podemos ter um país com integridade, transparência, se o seu orçamento público não é acessível, pleno e transparente. Ter a lei de acesso à informação, como o senhor disse, um protagonismo do TCU e um protagonismo numa discussão com vários ministérios no governo federal e ter um orçamento secreto. Como é que se explica a possibilidade de termos algo que é basicamente de acesso aberto e exclusivo para todos os cidadãos, né? Então, nós temos desafios, né? Mas a minha conclusão é de que nós avançamos nos últimos 20 anos na melhoria dos aspectos institucionais, regulatórios e de cultura na sociedade, para que o Brasil se coloque de uma forma diferente, mas a gente não tem muitos desafios pela frente. Fenomenal, Caio. E ainda com essa consideração, e vendo algumas outras perguntas aqui, eu preciso voltar com o senhor, ministro, para perguntar, com toda a sua experiência e com o tempo do senhor no Tribunal de Contas da União, como fazer com que não tenhamos empresas privadas tão comprometidas
no desenvolvimento de programas de compliance. Nós podemos dizer que nós temos uma realidade onde as empresas públicas têm comprometimento com criação e evolução de um programa de compliance? Se a resposta eventualmente for negativa, o que é que é preciso fazer para que nós tenhamos também envolvimento de empresas públicas nesse sentido? Nós temos, agora mais recentemente, a lei das estatais, onde há todo um comprometimento legal no que diz respeito a programas de integridade às, então, empresas públicas. Mas, além disso, verificando aqui algumas outras questões, a pergunta também vai um pouco mais à frente, ministro. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o assunto, a gente vai agradecer. Mas, não empresas públicas, mas administração pública. Há também todo um trabalho para a criação de programas para a administração pública ou aprimoramento e evolução com esses programas de integridade. A gente lê isso nos jornais quase que diariamente. Ou não? E o que nós podemos ter dentro da atividade privada até para incentivar que na administração pública, nas empresas públicas, programas de integridade seja algo de muita importância e que brilhe aos olhos? É um trabalho monstruoso que tem que ser feito. Eu estou trabalhando há 9 anos no tema. Ou seja, implantei no TCU a tese da governança, a busca da integridade, compliance, que são braços da governança. Criamos todos os manuais, como a avaliação de risco. Estou trabalhando muito agora em cima do centro de governo. Tive várias reuniões com o presidente da República. A JF tem um centro de governo. E como ela direciona os caminhos. Essa é a prioridade que deve dar o país em relação aos temas centrais da nação. E aí é claro que sem um bom centro de governo, que é um manual que a gente criou, não conseguimos avançar. Então nós criamos manuais em todas as áreas, nesse acordo que eu fiz com a OCDE, em 2012, portanto caiu muito antes do governo começar a negociar, o TCU já estava negociando com a OCDE. Eu fui a Paris e fiz essa negociação, para trazer as melhores práticas do planeta para implantar no TCU. E a partir daí começamos um movimento. Não se falava em governança, em compliance, em integridade. E começou a se falar depois que o Tribunal de Contas da União começou a liderar esse movimento. Então, nós estamos hoje com manuais em todas essas áreas, como eu acabei de fazer. Estamos fazendo um manual agora de LGPD. LGPD é o grande desafio, que é a inovação, que há pouco falava o Figueira. Nós temos somente 11% aprimorado no conjunto. Eu tenho todos os dados. A primeira coisa, quando a gente começa com a auditoria, é fazer um levantamento e ver os indicadores, para a gente poder direcionar aonde a gente pode aperfeiçoar. Então, apenas 11% da LGPD, ou seja, da Lei de Proteção de Dados, está aprimorado. O restante, 90%, 89% está no intermediário e no inicial. Quando eu comecei com a governança, eu mandei fazer o levantamento em 8 instituições brasileiras, prefeitos, municípios. Os municípios, 14% sabiam o que era governança. Então, o prefeito é eleito e não tem noção do que vai fazer, não tem noção, inclusive, da legislação. Então, a gente fez um manual onde a gente coloca tudo isso que o Caio acabou de falar, orientando os prefeitos. Estamos dando mentoria através da Rede de Governança Brasil, gratuita para o Brasil todo. Não temos condições de atender todos, mas a gente está fazendo, então, agora uma estrutura para a gente melhorar a governança. Porque se a gente melhora a governança, o ambiente de negócio da JF, nos seus frigoríficos lá no interior, vai melhorar com relação ao prefeito. E não somente a JF, o conjunto das empresas, que não precisa pagar propina para poder registrar o seu negócio. Aliás, isso no governo federal melhorou muito. Hoje nós temos todos os indicadores de governança de aquisições. Nós temos governança de aquisições hoje. Eu tenho indicador, o tribunal tem indicadores de governança de aquisições das contratações. A gente sabe onde que vai acontecer a fraude e o desvio. Nós temos robôs que acompanham tudo o que está acontecendo na administração pública. Quando o preço sai daquele nível de preço normal e entra no sinal amarelo, já começa uma preparação de aviso para a Polícia Federal. Então, nós estamos muito preparados. O Tribunal de Contas hoje é um órgão de ponta em termos de nível internacional de auditorias e compliance e integridade. Prova está que nós vamos presidir o ano que vem o sistema mundial com 192 países. Eu comecei a articular isso em 2012. Vai ser o Bruno Dantas, o nosso presidente do sistema Intosai. Nós vamos comandar o controle do mundo, o Tribunal de Contas da União. Portanto,
é um trabalho que a gente está fazendo e que a gente tem que se engajar em projetos como esse aqui. Por isso que eu gostei muito da fala, do que falou o Caio, do que falou o Wesley, porque vocês estão, e por isso que eu aceitei participar desse evento, porque vocês estão na mesma toada, na mesma caminhada. Se nós não mudar o ambiente das nossas instituições, se nós não aperfeiçoar as instituições como um todo, e aí nós acompanhamos todas as instituições, como é que está a governança de todas, inclusive agora, inclusive nós começamos a trabalhar no judiciário. Fizemos um primeiro evento em Minas Gerais para a gente discutir com os tribunais de justiça dos estados, como melhorar a governança da justiça na nação brasileira. Como nós estamos fazendo com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, visitei todas essas autoridades. Então, eu acho que nós estamos começando a fazer uma transformação. Eu te responderia de que a questão de compliance, integridade, vai acontecer cada vez mais, porque em 2014 as pessoas saíram às ruas. Padrão FIFA. Estavam vendo que estavam sendo construído e também queriam as mesmas coisas e querem resultado, porque governança, compliance, integridade, o que é? É resultado para a sociedade. É a transparência que falou o Caio. Sem uma boa transparência, sem bom acesso às informações, o cidadão fica desprotegido e o produtor rural também. Nós estamos num grande questionamento de como conduzir o agro na área da produção rural. E eu fico feliz porque aqui o Canal Rural, eu conheço desde o seu nascimento, nasceu com a RBS, e vejo que vocês estão abrindo esse tipo de debate. Então isso é muito importante para o conjunto do Brasil. Muito bem, ministro. Duas considerações, e eu preciso completar com mais uma pergunta para o senhor das que eu estou recebendo aqui. Primeiro, vejam quão relevante, quão importante é ouvirmos todo esse comprometimento da administração pública no que diz respeito à evolução com programas de integridade. E daí o senhor arremata dizendo, isso traz resultado para a sociedade. Isso é muito bom. Então, se a integridade dentro da administração pública traz resultado para a sociedade, integridade para as empresas privadas traz resultado para a sociedade como um todo. Mas, além disso, repito, é um ativo pró-competitivo, consolida e melhoria os resultados para a própria empresa, né? Então, a gente tem mais 5 minutinhos aqui para falarmos de duas outras coisas que eu gostaria. Mas, para fechar mesmo, a ideia é essa. Não há dúvidas que programas de integridade, estamos abrindo nessa primeira mesa apenas para revermos, relembrarmos e reiterarmos que programa de integridade é muito importante para as empresas. Com este comprometimento e essa sinergia de administração pública e agentes privados, nós temos resultados para o agente privado, agente econômico, sociedade, e temos resultados muito benéficos para toda a sociedade brasileira. Então, só estamos falando de coisa boa, não tem como contestar, não tem como ir para um outro caminho, não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Não há um jeito certo de fazer a coisa errada. Só se faz do jeito certo. Não há como transigir com isso e esse foi o objetivo desse nossa primeira mesa. Antes disso, eu proporia ao senhor, ministro, para compartilhar o seu entendimento sobre benefícios que as empresas privadas devem ter da administração pública em razão de investimentos sólidos, corretos, relevantes em programas de integridade. A questão é, se um programa de integridade que eu, agente privado, faço e invisto, isso traz benefícios para toda uma sociedade, será que essa empresa, com toda essa responsabilidade social, não deve gozar de alguns benefícios na administração pública? Principalmente se algo de errado acontecer na condução dos seus negócios? Até porque, não falamos nisso, mas temos ainda 7 novas mesas daqui para frente, no nosso segundo encontro, para falar. O programa de compliance pode ser exemplarmente desenvolvido, mas ele não é infalível. Zé Figueira, porque estamos falando com pessoas. Então, infalibilidade de programas de compliance não se existe. Não se acredita, nem no Brasil, nem no mundo. Então, ministro, a empresa investiu e muito no desenvolvimento do seu programa de integridade. Ela não deve gozar de algum benefício junto à administração pública
quando por qualquer motivo essa empresa precisar se justificar frente à administração pública? Eu acho que a empresa, ao fazer a integridade, fazer compliance, já é beneficiada, porque ela passa a confiança e credibilidade. Claro, uma empresa como vocês, que tem uma estrutura enorme, investir 200 milhões como está investindo, é importante para dar essa credibilidade, porque o país precisa também passar a credibilidade. Então, além da empresa, o país precisa passar. Vocês fazem parte da cultura brasileira, nós temos que mudar isso. Como mudar essa cultura? Eu trabalhei 10 anos para fazer e fui o articulador da lei do Simples, simplificar. Como nós trabalhamos os micro, pequenos e médios empresários para entender que compliance e integridade faz parte do seu negócio e da sua credibilidade. Esse é o desafio maior. Então, eu estou trabalhando com o Sebrae para fazer uma cartilha de LGPD, já estamos quase prontos, a LGPD, a cartilha, junto com a Rede Governança Brasil, e nós também queremos fazer uma cartilha futura de boa governança, de compliance, de integridade para as micro e pequenas empresas, porque vocês fazem negócio com os micro e pequenos empresários. Então, como mudar essa cultura não é uma coisa muito difícil se houver um processo de conscientização no conjunto da nação. E o Sebrae pode nos ajudar muito. Eu trabalhei com o Sebrae 10 anos para aprovar a lei do Simples. Foi um trabalho de persistência, perseverança. Eu era contador e nós suportava quando eu fazia a contabilidade de reunir 12 guias separados e pagar imposto separado. Uma burocracia infernal. Então, eu acho que podemos beneficiar a empresa, o Estado pode, quando você simplifica, para que o empreendedorismo aconteça. Nós temos que fortalecer o empreendedorismo. E para fortalecer o empreendedorismo, nós temos que ter melhoria da inovação, da tecnologia, LGPD e uma boa governança, um direcionamento conforme vocês estão fazendo, exemplificando o trabalho de vocês para os demais micro e pequenos empresários. Aí você transforma o mundo do negócio, aí você passa a ter credibilidade no conjunto da nação. Muito bom. Muito bom. Na verdade, não temos mais tempo, mas eu preciso ainda provocar Caio e Zé Figueira aqui. Já trazendo um spoiler do que será discutido daqui a alguns minutos. Com tudo que falamos, programa de integridade não é simples de desenvolver, criar. É só para grandes empresas? Caio, só a grande empresa pode chegar no Instituto Etos? Zé Figueira, só uma grande empresa pode ir lá na Ernst Young pedir uma consultoria, uma ideia de como desenvolver isso, aquilo? É só para grandes empresas? Não é só para grandes empresas e a gente precisa ajudar a desmistificar. Eu acho que a gente tem aqui milhares de pessoas assistindo, pequenos produtores, grandes produtores, prestadores de serviços, todos dessa rede, desse ecossistema JBS, JF. Não é somente para grandes empresas e os investimentos são investimentos proporcionais à capacidade financeira das empresas. Então, não é. Nós temos no Proética uma pequena empresa de 8 funcionários. Temos também grandes empresas com milhares de funcionários. Então, como é que funcionava o canal de denúncia? Era uma caixinha de sapato dentro do banheiro. E o problema é também o fato, a exposição que você fica se você não tiver. É muito simples você perder a reputação, perder o seu brand, que você investiu por anos, com um problema de compliance. Então, é o que o Proença falou no começo. É o custo de você também não ter é altíssimo. Você consegue fazer projetos muito simples, que enderecem o risco que você precisa endereçar. Você não precisa fazer uma coisa, vamos dizer, faraônica, mas você precisa endereçar o risco, porque o risco afeta a continuidade do seu negócio. Acho que esse era o meu ponto aqui. E o papel de vocês é muito importante, de poder ajudar essa cadeia de pequenos negócios, pequenos produtores, pequenas empresas, a desmistificar e criar mecanismos eficazes, simples, que traduzam integridade nesse pequeno negócio. Excelente, senhores. Esse é o principal objetivo desse segundo encontro, Caio. Então, eu tenho inúmeras outras perguntas aqui, não dá para nós tratarmos tudo agora. Já fiz essa última pergunta para aquecer todo mundo para a segunda mesa de diálogos aqui do segundo encontro de compliance, que começa em minutos. Eu, com a maior sinceridade, não tenho palavras para dedicar a vocês três, ministro, Caio, Figueira, pela participação, pela disponibilidade. Não tenho palavras para agradecê-lo e pela satisfação de ouvi-los aqui no nosso encontro de compliance. Senhores,
Eu volto no último dia ainda como mediador, mas termino essa mesa para dizer: não há como viver sem um responsável e um importante programa de compliance. Não é só para as grandes, mas as grandes têm um comprometimento de auxiliar as menores no desenvolver em conjunto um bom programa de compliance. Parabenizo e agradeço a presença dessa plateia imensa que está nos acompanhando. Temos mais 7 mesas e muita coisa muito legal, muito importante para debater. Não há motivo de tristeza para encerrarmos aqui a primeira mesa. Temos 7 outras para a gente debater muitas questões relevantes de compliance. Muito obrigado a todos. Novamente, muito obrigado Figueira, Caio Magri e Ministro Matos. Obrigado. E bom dia a todos. Sara, a palavra está contigo de volta. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, Proença, e também aos demais convidados. Legal entender como é importante o compliance nas empresas, mas calma, não saia daí que ainda tem mais. A gente vai dar uma olhada agora na nossa plateia virtual, aqui na tela. Vamos lá, olha só quanta gente, que participação intensa aqui no nosso evento. Que bom ver a carinha de vocês por aí. Obrigada pela participação de todos. E como eu falei, né, a programação está só começando, ainda tem muita coisa por aí. Agora a gente vai compor o nosso próximo painel e eu gostaria de chamar aqui ao estúdio o nosso próximo mediador, Lúcio Martins, que é diretor global de compliance da JF Investimentos. E enquanto o Lúcio e os nossos convidados se posicionam, vamos ao vídeo. Fazer compliance no Brasil é diferente de fazer compliance em outros países? Compliance ajuda as empresas a conhecer os riscos que elas correm. Mesmo que existam regras e padronizações em um programa de compliance, há riscos diferentes para cada modelo de negócio, para cada segmento, para cada setor e até para cada cultura. As práticas mais importantes para uma instituição financeira não são as mesmas que funcionam para a indústria ou para o varejo, concorda? As diferenças não estão nos objetivos, mas sim na maneira como cada empresa vai buscar atingi-los e nos desafios que enfrentará no caminho. Diferentes empresas vão entender diferentes formas de chegar à transparência, de incorporar a responsabilidade ambiental em suas operações e de atender às demandas de órgãos reguladores, por exemplo. Isso é normal. Empresas diferentes, programas diferentes. O importante é que empresas de todos os tamanhos e áreas devem ter programas de integridade e colocar em prática uma cultura de compliance de verdade e não apenas de vitrine. Mas afinal, como as empresas podem desenvolver programas de compliance efetivos e adaptados à sua realidade? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui no segundo painel do segundo encontro de compliance do Grupo JF. E espero que vocês tenham gostado do primeiro painel. Estamos aqui com um painel maravilhoso, diverso. Estava num bate-papo aqui inicial muito rico, que quase queria que a transmissão começasse na nossa sala, nossa pré-sala. E quero começar apresentando aqui nosso primeiro convidado, Luciano Dekesh. Ele é diretor jurídico e compliance da Copagaz, coordenador do curso de pós-graduação do INSPER. Uma bagagem enorme aqui, passou por um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, experiência em várias empresas e vai contribuir muito com o nosso evento de hoje. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Luciano, por aceitar nosso convite. Nossa segunda convidada, Roseli Marinheiro, profissional de RH, experiência longa em multinacionais, liderando várias agendas transformacionais e organizacionais, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, e vai trazer conhecimentos aqui, experiências magníficas para o nosso dia. E nossa outra convidada, Camila Farani, investidora, empreendedora, uma das mulheres mais influentes da América Latina, conselheira de uma das nossas empresas do grupo, que é o PicPay, e investidora do programa Shark Tank. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar aqui conosco. E Camila, você tem uma visão como investidora, como empreendedora, ouvindo isso, né? Uma visão um pouco mais do aspecto legal, das estruturas, e uma visão pessoas. Como que é para você, que tem esse papel de chegar, assim, você tem, tanto no programa, né, conhecer várias empresas, como no teu dia a dia na tua empresa, como que você vê o compliance hoje?
E a governança, de uma forma E a geral? governança como um todo. Bom, Lúcio, super prazer estar aqui. Luciano, Roseli, prazer estar junto de vocês. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, a gente falou muito sobre... Quero só fazer um recorte aqui, um complemento aqui à fala dos dois. O líder só é líder quando ele forma novos líderes, né? E vejo cada vez mais, né, essas pessoas, como as pessoas que estão aqui, outras tantas pessoas assumindo essa responsabilidade para a formação de novos líderes. Sem dúvida nenhuma, quando você trata do processo de formação de novos líderes, a gente fala muito da liderança, por exemplo. E, obviamente, a governança, o compliance, ele está intrinsecamente ligado a isso, né? Eu que invisto na pequena empresa de tecnologia, muitas vezes, para ela se tornar uma média e se tornar uma grande empresa, né? Da mesma forma que invisto já em empresas aí que já estão indo para o seu caminho aí da bolsa, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, eu acho que são dois aspectos. Eu quero analisar, quero falar isso sobre duas óticas, né? Quando eu vou olhar aquela empresa para investir, que ela ainda está no seu faturamento aí até uns 15 milhões ano, eu já tenho um olhar crítico não só sob o ponto de vista da governança, e é óbvio, né, a Luciana trouxe isso muito bem, falando, você não tem como fazer uma análise de risco de contratos de terceiros, porque é óbvio, porque o número de fornecedores ainda é exíguo, né, você vai analisar. Mas talvez como é que ele trata a forma dos riscos trabalhistas, dos riscos societários, né? Como é que ele enxerga, como é que é a visão estratégica por trás daquele time que está por trás, seja dos fundadores, seja ali do time, do processo de gestão de pessoas como um todo. E, obviamente, na empresa grande, né, isso cada vez mais, né, eu vejo muito o beyond compliance, né? Então, é muito assim, né? Eu vejo o cumprimento do que está sendo feito variando de empresa para empresa, porém, é muito walk the talk, ou seja, eu vejo... mas eu preciso praticar o que eu estou aqui me determinando a fazer. E aí é onde entram as pessoas, né? Acho que a importância de onde entrar as pessoas é porque, por mais que você tenha uma liderança que seja uma liderança inspiradora, você não tem como pegar e ficar chicoteando. Olha, hoje você tem... A gente sabe que essa é uma realidade, né? E quando você adapta isso e faz um cruzamento com aspectos históricos, sociais, culturais do Brasil, aí talvez você tenha um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa eu vejo de ponto positivo, eu vejo isso mudando. Né? Então teve um recente estudo da KPMG, aí falando obviamente de grandes empresas, né? Onde você tem ali, né, os principais ali avaliados, sem dúvida nenhuma, é o risco de contratos com terceiros, é fraude, é lavagem, é corrupção, são os aspectos societários, são os aspectos trabalhistas. Então, quando você tira aquele movimento que, de uma certa forma, era até uma dicotomia onde a empresa é aquela situação imperialista, onde eu tenho poder e você faz uma transformação para onde a sociedade ela passa a ter voz, você começa a olhar as empresas num processo onde eu preciso cada vez mais ser transparente, eu preciso cada vez mais respeitar. E é por isso que hoje, né, nunca se falou tanto de ESG, né? ESG é um termo que agora virou, vamos dizer, não vou dizer nem moda, né? Mas assim, a gente já fala de ESG há quantos anos que já se fala de ESG? Né? Mas é por quê? Mas é porque ninguém aguenta mais, né? Mas é óbvio, né? Você não vai conseguir fazer uma mudança, uma ruptura de um dia para o outro, né? Então é um processo, mas eu vejo um processo evolutivo e me sinto muito, como é que eu vou dizer? Me sinto muito realizada e satisfeita. Imagina, eu que sou empreendedora, eu tenho 40, comecei a trabalhar com 16, eu comecei a empreender com 20, né? Então tinha muito aquela coisa do jeitinho brasileiro. Não vou dizer que não tinha, né? Então e isso cada vez mais vem mudando. Então, assim, é muito bacana de se ver o Brasil, ele realmente, as empresas brasileiras, elas indo por esse caminho. E como, Camila, o líder cuida das pessoas? Você falou, você começou a investir com 20 anos. Uma jornada de 20 anos conhecendo, assim, olhando muito o aspecto da pessoa, né? Como você vê o líder tendo essa empatia, esse carisma? Porque o líder, no final do dia, ele tem que se colocar na posição do outro. Você escreveu um artigo recentemente sobre diversidade, né? Para você falar sobre diversidade, para você entender de diversidade, você tem que sentar na cadeira do outro. E a atitude de fazer o certo, fazer sempre o certo, é você, às vezes, entender que o mindset, a mentalidade daquela pessoa, ela não deixa de fazer o certo porque ela quer fazer o errado.
ela deixa de fazer o certo porque ela acredita que aquilo é o certo. Sem dúvida. Como que você vê o papel do líder hoje nesse desenvolvimento das pessoas? Porque o walk the talk, você é o exemplo. Só que você vai Você tem uma cadeia ali por trás para poder também replicar esse exemplo, e cada ser humano é um ser humano. Exatamente isso. Eu vejo assim, né? A Roseli deve saber disso muito melhor do que eu, né? Mas acho que a liderança, você tem determinados momentos da liderança, você tem determinados chapéus de liderança, né? Então, muitas vezes, você tem lá uma liderança, às vezes, um pouco mais pragmática, em alguns momentos você precisa ter uma liderança um pouco mais mais objetiva, em alguns momentos você precisa ter uma liderança um pouco mais de cada vez mais você ouvir, mas sem dúvida nenhuma a liderança onde você se coloca no lugar do outro, ela cada vez mais vem ganhando espaço. Mas é muito bonito a gente falar, né? A verdade seja dita, né? É muito bonito a gente falar. Porém, quando a gente traz o assunto da diversidade, eu gosto muito de falar de diversidade, mas eu gosto muito de falar de pluralidade. Porque se você pega, por exemplo, programas onde você tem os programas, sejam dos PCDs, sejam programas de inclusão LGBTQIA+, e todos os outros programas, né? Tem lugares que não são os nossos lugares de fala. Porque a gente não vive aquilo. E aí, se você não vive aquilo, muitas vezes a gente tem uma visão, como é que eu vou dizer, distorcida. E quando você tem... Não é distorcida, é a visão daquilo que você acha que é, da percepção que você julga de fora. Não é isso? Então, naturalmente, né, a sua visão, as suas ações, elas vão ser reflexos daquilo que você pensa. E como que você consegue cada vez mais transpor isso? Trazendo pessoas com diferentes visões, cada vez mais plurais, para as discussões. Então, o que eu tenho feito muito, não só nas empresas que eu faço parte do conselho de administração, ou das que eu invisto, ou das minhas próprias, que eu estou ali mais à frente, é trazer opiniões diversas, mas o mais importante é passar para o meu time, principalmente para as minhas principais lideranças, né, e eu tenho feito isso de forma, vamos dizer assim, recorrente. Eu coloquei isso como se fosse um programa único dentro do meu grupo, né, de forma recorrente, onde a gente precisa montar, a gente chama em tecnologia de squads, né? Então, são grupos específicos, né, onde cada um tem o seu poder de fala, mas traz a sua visão sobre a perspectiva daquilo que ele vivenciou, historicamente, socialmente, da vida, né? Isso tem sido tão rico, Lúcio, porque quando você vai lá e você vai apresentar um produto ou um serviço para o teu consumidor, né, você pega a população brasileira, a gente sabe o recorde da população brasileira, né? Então, cada vez mais a gente consegue adaptar não só para a linguagem do consumidor final, do cliente final, mas, ao mesmo tempo, entender essa mudança de comportamento que veio cada vez mais alavancada pela pandemia. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para finalizar. Eu tenho um time meu, hoje eu tenho uma editoria, né? Porque é muita coisa acontecendo. Então, LinkedIn, né? Então, tem a Forbes, o MIT. E eu preciso ter pessoas mais jovens no meu time que vão falar com os millennials coisas que eu não vou entender. Eu não vou entender. E olha que eu trabalho com tecnologia, mas chega uma hora que eu falo, meu Deus, eu não estou conseguindo nem acompanhar. Então, a gente sempre está com aquele... Não sei vocês, mas a gente está sempre com aquele sentimento do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Pelo amor de Deus, mas isso já está acontecendo. Aí vem agora o metaverso. Caramba, e agora que você vai entrar dentro do mundo virtual, real, e você não consegue, né? Então, eu preciso trazer um time mais jovem para poder entender. Da mesma forma que eu trago pessoas acima dos 55, dos 60, por quê? Porque também são pessoas que têm a sua representatividade no Brasil e têm o seu poder de fala de coisas que eu nunca vivi. Então, assim, esse é o movimento que eu tenho feito cada vez com frequência, pelo menos pelos próximos 5 anos. E essa sua visão de staffing, Camila, te ouvindo é interessante. Quando você transfere isso para o nosso mundo de empresas, né? Você tem ali a diretoria de compliance, a diretoria de RH, assim, abaixo da presidência, diretoria financeira, jurídica. E aí você começa a ter esse staff que é a liderança que tem que apoiar o compliance. E essa liderança que tem que saber se comunicar, antes de comunicar com consumidores, comunicar com o seu time. Ter essa visão que você traz para o seu time. E no mundo das empresas, você tem o jurídico, né, Luciano? Você já fez o chapéu só de jurídico, hoje você faz os dois. E o jurídico é um parceiro da área de compliance. Só que é um parceiro que tem uma mentalidade mais legalista.
uma mentalidade mais fria da lei. E a gente está falando de um assunto assim, extremamente subjetivo e muito mais amplo do que isso. Aonde que entra a transformação do jurídico nisso? Aonde que o advogado, como um parceiro do negócio, que a gente estava discutindo mais cedo, né? Que já não é mais advogado, ele é um parceiro do negócio, manter na sua raiz da advocacia, para ser o guardião ali da companhia, no aspecto legal. Como que você vê isso hoje puramente como advogado? Assim, como os advogados também se reinventam, se reconectam com o que a Camila e a Roseli falaram, que é uma visão que a gente, na nossa formação, a gente não tem. Exatamente. Lúcio, eu vou dar até um passo atrás, porque eu gostei muito da fala aqui da Camila e da Roseli, e é interessante porque a Roseli traz uma coisa que é fundamental. Roseli, você falou o seguinte, que a gente tem que fugir do sempre se fez assim, né? Então isso para a gente chegar lá, você falou o seguinte, você falou que é muito importante a gente ter um engajamento das pessoas, né, para que a gente consiga passar por um processo de transformação rumo a esse fugir do que sempre se fez assim. E isso passa, né, Camila, porque você falou também da necessidade de se trazer a diversidade e inclusão. Quando você fala de pluralidade, eu estou juntando diversidade e inclusão. Ou seja, você ter na sua empresa uma representação do que a sociedade é hoje em dia. E a gente está passando, você sabe disso, vocês duas, né, melhor do que todos nós aqui, quer dizer, a gente está passando por um momento de grandes transformações sociais. Então, a necessidade de você ter na sua empresa, você falou millennials ou diferentes pessoas de diferentes gêneros, não importa raça, cor, credos, etc., homens, mulheres, LGBT, tudo isso é muito rico e traz, eu acho, esse processo de engajamento e que facilita muito o caminho para essa transformação, né? E se a diversidade e a inclusão, elas levam a ser como um facilitador do processo de transformação, isso também, obviamente, que é a chave para o próprio sucesso da empresa. O próprio sucesso da empresa, hoje em dia, tem estudos aí cada vez mais nesse contexto de se analisar os impactos da diversidade e da inclusão no sucesso econômico da empresa. Os estudos estão mostrando cada vez mais isso, né? Então, isso gera o pensamento crítico, que é fundamental hoje em dia. Hoje em dia as pessoas trabalham muito mais em equipe do que antigamente, né? Isso gera uma segurança psicológica nas equipes, o que é o elemento chave para o sucesso de uma equipe. Aqui eu cito ali o projeto Aristóteles do Google, que chegou a concluir exatamente isso, a importância da segurança psicológica para o sucesso das equipes, né? E aí, trazendo o que você traz, o que você coloca, Lúcio, em relação ao jurídico, de fato, a nossa formação, infelizmente, ela, de certa forma, é um pouco arcaica ainda. A gente acaba que, se o direito já é atrasado em relação à transformação da sociedade, a educação jurídica, eu diria que até um pouco mais, né? Quer dizer, a gente precisa realmente reinventar um pouco a educação jurídica, precisa modernizar isso, porque as demandas que a gente encontra no mercado já não são mais atendidas simplesmente por aquele pensamento mais Lúcio versus Tício, né, que a gente falava do direito romano, pegando aqui uma brincadeira com o seu nome. Mas o advogado hoje em dia, como a gente estava falando antes aqui também de entrar aqui, né, ele é uma parte da empresa. Então eu acho que o jurídico dentro do contexto empresarial, ele é um empresário com conhecimento de direito, ele é um parceiro de negócio. Ele não pode se afastar do propósito da empresa, do objetivo final da empresa. Ali, a empresa não é um prestador de serviço jurídico. Se você quisesse trabalhar nisso, você é para o escritório de advocacia. Nós, enquanto jurídicos internos, a gente tem que ter uma visão mais ampla, com a vantagem de que, por ser jurídico, a gente tem uma capacidade de influenciar pelo trabalho transversal que a gente faz dentro de uma organização muito grande. Então, o jurídico que sai um pouco só daquela questão de legalidade, né, e se deixa influenciar pelas outras áreas do conhecimento, seja financeira, seja de compliance, de toda aquela linguagem que a empresa fala, é fundamental. Isso é muito importante para você trazer o sucesso da empresa. Da mesma forma que as outras áreas também vão se embebedar e se deixar influenciar pelo conhecimento jurídico, etc. Quer dizer, eu acho que o advogado da empresa, para concluir, ele tem que sair da sua caixinha, né? Ele tem que entender que ele está num contexto maior da empresa e, como um apoio fundamental da área de compliance, esse advogado ele tem que também navegar e conhecer cada vez mais de controles internos, de risco, de temas de auditoria interna e de tudo aquilo que um programa de compliance que é fundamental para o programa de compliance ser bem sucedido, né? E os advogados eles estão cada vez mais rumando para isso. Está aqui a sua prova, né, do seu sucesso aí, recente, mudando um pouco do jurídico, já há algum tempo, na verdade, para também para o compliance e fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho acompanhado de perto. Portanto, eu acho que esse é um exemplo a ser seguido. E tem uma questão, né? Muitas vezes eu me deparo com o jurídico, muitas vezes, ele sendo
ele sendo tão rígido que ele inviabiliza determinadas questões, determinadas ações, né? Eu sou sócia de um banco e às vezes a gente fica, mas eu não acredito que a gente não vai agir. Porque foi o que você falou, né? A gente precisa cada vez mais, né, entender, e não só entender das outras áreas, mas como que as áreas elas se complementam, elas se completam, é óbvio. Lei é lei, né? A letra da lei é eu sou advogada, nunca exerci, né? Mas existem algumas situações onde uma rigidez excessiva ou uma flexibilidade também sem desmedida também não faz sentido. Mas eu acho que o meio do caminho, um modelo híbrido é onde eu tenho visto o maior sucesso para que as ações consigam acontecer. Você sabe, Camila, tem uma passagem interessante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Roseli uns 10 anos atrás, né? E certa vez uma discussão como advogado, eu no papel de advogado, no papel de executivo de RH, eu inviabilizei uma iniciativa de RH. E ela pegou assim, falou, Lúcio, vamos colorir a lei. E essa semente, você trouxe assim, da minha visão mais pessoas, mais transformacional, começou ali, há 10 anos atrás. Eu não me lembrava disso. Tá vendo? Marcou, né? Marcou. Eu falei, como que eu faço isso? Vou comprar um marca-texto aqui. Não, tinha que ter várias cores de marca-texto. Uma caixinha da Faber-Castell aqui. E era um desafio tão grande para um advogado que eu sei, assim, me marcou. Imagina. De você, como que você se coloca, né? De não inviabilizar o negócio. Como você e ela trazia muito um agente de transformação, um agente de mudança. Nós estamos aqui para outra agenda. Como que você vê isso, Roseli? Assim, porque nós tivemos várias passagens como eu como advogado, você como RH, e construindo muitas coisas bacanas junto. Eu não me lembro de todas as minhas falas, mas comum muita gente falar, me lembro que um dia você falou isso. Então, isso deve ser realmente genuíno, né? Essa minha vontade de fazer essas questões. Eu acredito muito que a gente possa evoluir sempre. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu também acho que o Brasil vem evoluindo bastante. Apesar de tudo, a gente vem evoluindo, o mundo vem evoluindo bastante. E uma coisa que é importante é que as empresas também precisam compreender, né? Para ela garantir a longevidade dos seus negócios, elas também precisam evoluir. Então, eu que sou talvez um pouco mais velha, posso dizer, no passado a gente falava muito de comando e controle. Perfeito. Então, seja o jurídico, seja o líder, falava, olha, como é que é a frase mesmo, né? Faça o que eu mando, obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Isso não cabe mais, né? Nas mudanças todas, nas mudanças todas sociais, esse conceito do ESG que a gente está falando, né? Não cabe mais. A gente precisa ter a capacidade de entender o poder da fala de cada um, de entender o contexto de cada um e como líder. E eu classifico, né, um conceito de liderança é você ter a capacidade de influenciar ideias e ações de outras pessoas. Líderes de negócios são aqueles que conseguem fazer as coisas acontecerem através dos outros. Então, se a gente juntar essas coisas todas, como é que eu vou fazer as coisas acontecerem através dos outros? Não é pela minha vontade, tem que ser pela vontade dele. Eu preciso despertar a vontade dele de fazer a coisa acontecer e a coisa certa. Então, é fascinante este processo, né? E o equilíbrio, Camila, faz todo sentido. Então, não pode ser a ferro e fogo, mas também não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser o que pode ser aceitável e que possa gerar um processo de evolução, de crescimento e evolução. Talvez hoje a gente não consiga fazer perfeito, state of art. Talvez não, mas a gente consegue aprimorar isso e amanhã vai ser melhor. Então, eu penso isso, sabe? A capacidade da gente compreender, né? A singularidade de cada um, né? Que vai ter a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Uma coisa que também acho que é fundamental nesse processo todo, a gente precisa olhar as pessoas como seres que têm responsabilidade. E ao momento em que a gente os apoia a compreender as coisas, né, e apresenta caminhos para fazer as coisas bem feitas, não tem como não acompanhar. Talvez tenha aí 2 ou 3% da população, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que tenha uma boa intenção de fazer esse mundo melhor. Então, essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver, nos líderes principalmente, né, ter essa capacidade de fazer essa conexão com cada um. Essa conexão, quando a gente estruturou o nosso encontro, né? A gente pensou assim, como a gente se conecta? Porque a gente está falando aqui para empresas, como eu disse,
grandes empresas que se relacionam com o grupo diariamente, como empresas que não têm um RH, que não têm um jurídico, que não têm uma pessoa investindo, que tem essa visão toda. São empresas que uma reunião de 3, 4, 5 fornecedores que fazem um papel, são importantes na nossa cadeia de valor, né? Tem um significado muito importante para nós, que sem essa peça a gente não funciona, mas que não tem essa visão. Acho que a gente tem a oportunidade de estar aqui juntos, com esse conhecimento tão diverso, né? Quando a gente foi montando os painéis, montando nossa semana, eu agradeci muito ao time e falei, gente, vocês me colocaram acho que no painel mais diverso de ideias, de conhecimento, de experiências, porque a gente está falando com um público diverso, a gente está falando com um público quadrado, que tem a mesma forma, que pensa da mesma forma, que tem a mesma estrutura. A gente está falando com um público aqui que são empresas que faturam 100 mil por mês, empresas que faturam milhões por ano, né, visão anual. Então, a gente poder se reunir, acho que a gente tem visto muito, principalmente acelerado pela pandemia, né, muitos fóruns, pelo YouTube, LinkedIn, muita gente se engajando nessa agenda. E nosso desafio foi como a gente se torna atrativo em algo que a gente acredita tanto. Porque a gente está fazendo esse evento basicamente, né, assim, com um único propósito. O tamanho que nós somos hoje, uma empresa que tem mais de 260 mil empregados, então pense no número de fornecedores que nós temos. Como nós multiplicamos essa cultura, né? A gente acredita muito, não é no compliance de regras, né? No compliance de pessoas. Tem muitos compliance, a gente faz benchmark com outras empresas, que é o seguinte, o conjunto de regras para proteger a empresa das pessoas e dos acionistas. Ponto. Nós pensamos em um conjunto de pessoas para gerar eficiência, eficácia, ter uma contribuição para a sociedade, consequentemente ter lucro. A gente falava mais cedo, uma empresa que tem prejuízo, que eventualmente fecha, ela gera um problema para a sociedade. Ela é um peso. Ela é um peso para a sociedade. Então, fazer o certo é muito melhor. E tem que fazer o certo a primeira vez. E agora, como que a gente multiplica isso, né? Assim, acho que esse evento aqui, com o número de pessoas que a gente tem aqui hoje, acho que nos ajuda muito nessa conexão, nos ajuda muito nesse ampliar um pouco a visão das pessoas, quebrar um pouco desses paradigmas e preconceitos, dessas formações. Acho que levar a gente a sentar um pouco em cada uma dessas cadeiras, né? Eu sentar um pouco na cadeira da Camila, da Roseli, do Luciano, acho que todo mundo sentar um pouco na minha cadeira. É uma agenda, como a Roseli colocou muito bem, acho que não tem fim. A gente vai... Só não pode parar de falar. Lúcio, vou pegar aqui um gancho aqui, acho importante, gostei muito do que você colocou agora. De fato, você traz um conceito aqui de compliance humanizado, né? Que também aí tá muito na moda de falar de compliance humanizado, que é aquele compliance focado nas pessoas mesmo, né? E aí, esse exemplo da Roseli eu achei fantástico, né? Roseli, colorir a lei, né? Colorir a lei não é reescrever a lei, né? Eventualmente é entender que a lei comporta diferentes interpretações, exato, né? É um pouco da resiliência da lei, é aquela história de enverga, mas não quebra, né? Então, eu acho que isso existe também do ponto de vista de compliance. Quer dizer, no compliance humanizado, ele parte da pessoa e não da regra. Né? Porque a regra em si, a regra é muito fria. Né? Quer dizer, nunca nós vamos nos desviar daqueles princípios de compliance, eles estão bem postos, tá? Mas os princípios... A conduta de compliance que depende da pessoa. Exato. Da pessoa, eu falo, inclusive da pessoa, porque tem essa singularidade, né? Cada um pode interpretar de uma forma. E eu acho que o papel, né, daqueles que são os embaixadores do compliance é tentar criar uma ideia comum do que é fazer o certo, dentro de um ambiente de negócios, dentro de um ambiente de uma sociedade, né? Porque pode ser diferente de negócios para negócios, por isso que são diferentes programas para diferentes empresas, no sentido do negócio. Mas a conduta, ela é singular e a gente precisa despertar a vontade das pessoas de fazer ou tentar fazer o certo da primeira vez, né? E isso gera uma maior legitimidade, né? Quer dizer, você conquista aqueles corações, né? Você alinha os propósitos, aí realmente a coisa flui de uma maneira muito mais natural, né? A gente fala muito sobre, eu tenho cada vez mais estudado sobre empatia assertiva, né? Inclusive tem um livro com o nome, que foi uma das H&Rs do Google durante muitos anos, né? Mas você imagina, a empresa de tecnologia, você tem 1.000 funcionários, no mês seguinte você tem mais de 3.000. No mês seguinte não, né? Mas daqui a 6 meses até o fim do ano, né? E uma das coisas principais que se levantou foi, né, um compliance humanizado, mas como que você treina ou como que você capacita quem não está afim? A partir do momento que cada ser humano é um ser humano singular e ele é único, né?
Então eu vejo cada vez mais se falar e aplico o fit cultural. Né? Então, eu, por exemplo, para cada empresa, ou que eu faço parte, ou que eu estou em algum cargo de liderança, parece até que eu estou em múltiplo, eu sou um pouco, né? Mas não, estou falando de umas 3 no máximo, que eu estou ali mais próxima. Né? Quais são os nossos inegociáveis? Né? Quais são os nossos... O que para a gente aqui é considerado realmente inegociável? E não adianta, porque o próprio colaborador, que ele ao longo de um tempo, ele não está performando de acordo com aquilo, ou com a cultura, ou o que seja, ele já se sente um peixe fora d'água. Ele mesmo. Né? Ou ele sai, ou a estrutura expurga ele. Exatamente. Mas aí vai um papel da liderança de fazer, por exemplo, né, de executar, por exemplo, né, seja os princípios da governança, seja os princípios do compliance, seja o princípio da cultura. Né? Por quê? Porque a partir do momento que aquele colaborador, ou um time de colaboradores, às vezes você tem um colaborador lá que ele é quase como se fosse um terrorista, né? Então ele consegue, você deve ter ouvido muito esse termo, né? Ele consegue ali, dentro do meio dele, ele consegue contaminar e consegue fazer um estrago. Então, cada vez mais, recentemente a gente teve um dos conselhos que eu faço parte, a gente teve uma situação como essa, a performance era muito boa, mas a capacidade, não só sob o ponto de vista de comportamento, era muito ruim. E aí, né, vem o peso, né? Isso eu queria te perguntar, Roseli, quando você se depara com uma situação onde a performance é muito boa, mas aí sobre a performance sob o ponto de vista de resultado, mas em termos de comportamento, tá? Ele deixa muito a desejar. Eu não vou dizer qual é o remédio, né? Mas vamos assim. Qual a orientação? Eu acho o seguinte, né? Estas duas coisas precisam andar juntas. A entrega dos resultados e uma conduta positiva, evolutiva e tudo mais. Eventualmente, a gente encontra as duas situações, né? A gente pode, ou 3 situações. Uma situação onde alguém combina essas duas qualidades, entrega resultados e tem um comportamento, uma conduta adequada, que ótimo. Algumas vezes a gente encontra algumas pessoas que são super legais, super bacana, conduta certa, pessoa boazinha, mas não entrega resultados. Conhece isso também, né? Também a gente tem uma dificuldade danada, né, para decidir. E a gente encontra essas outras situações de que a pessoa parece que é, né, um avião, só que a conduta é extremamente questionável. Então, eu vou te dizer o seguinte, a gente tem que buscar o positivo, que é entrega resultado com uma conduta legal. Quando você não tem essas situações, você precisa corrigir. A pessoa que não tem uma conduta tem que tentar desenvolver, treinar, dar feedback, etc, etc. Agora, se não trouxer o resultado, se a pessoa não muda, esse resultado está comprometido no médio e longo prazo. Você pode ter o resultado no curtíssimo prazo, mas você pode ter certeza que no médio e longo prazo ela vai ter problema. E talvez esse custo seja muito alto, então é bom tomar uma decisão rápida. Tem que tomar uma decisão rápida. E a outra situação, que é a pessoa legal, conduta ilibada, etc, mas não consegue entregar resultado. Também, tenta desenvolver as competências técnicas para que ele possa entregar o resultado. E se também não entregou o resultado, ajude esta pessoa a encontrar um lugar onde ela possa ser feliz, onde ela possa continuar com essas condutas bacanas e entregar outro tipo de resultado. A pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Então, é assim que eu recomendo, tá? Mas eu sou uma pessoa otimista, então acho que dá para a gente resolver todas as questões. O que não pode é deixar de tomar decisões. A capacidade de tomar decisão, sabe, no momento certo, na hora certa, é também das qualidades e das competências de um bom líder, né? Fazendo um gancho, eu estava vendo um especialista de compliance, ele fala que tem um grupo de pessoas que não importa o que aconteça, vai fazer sempre o certo. Um outro grupo de pessoas que não importa o que aconteça, vai fazer sempre o errado. E tem um grupo de pessoas que é o que você tem que influenciar. Então, aquele grupo de pessoas que não importa o que aconteça, as regras, a cultura, a tua agenda, você tem que tirar aquelas pessoas do teu ambiente, né? E não estou falando de ambiente corporativo, do ambiente geral, né? Só que tem um grande grupo, a maioria, que você tem que
acho que a nossa agenda como líder, como gestor, exato, investidor, é esse grupo aqui. Tem um grupo ali que a gente sabe que aquilo ali tá blindado também, outro grupo não. Ô Lúcio, e essas pessoas, né, esses colaboradores erva daninha, né, podemos chamar assim, né, essas pessoas que acabam influenciando negativamente. Eu gosto de uma expressão que fala que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? Então você pega ali o tone from the top, que é a coisa-chave, né? O elemento-chave para qualquer programa de compliance. O exemplo é muito importante, né? Mas o exemplo negativo também arrasta. Então aquele colaborador erva daninha, ele é muito prejudicial realmente para aquele ambiente, né? E uma cultura sólida nesse aspecto vai funcionar como um anticorpo. Uma cultura sólida vai botar ali de uma maneira muito clara que aquele colaborador que não se encaixa, ele mesmo vai se sentir fora realmente do barco, né? E vai ser expurgado de uma maneira natural. Então, é mais um elemento positivo ali, mais uma característica que a cultura sólida nos brinda. Mas juntando essas duas falas, né, seja a pessoa que entrega resultado, mas que talvez seja a erva daninha da questão do compliance, quando você toma uma decisão e você tira esta pessoa, então é uma decisão da empresa. Tirou a empresa, porque ela passa uma mensagem clara para a organização que esta é uma conduta que ela não tolera. Mesmo. Vira exemplo, né? Vira exemplo. Esses são exemplos, assim, maravilhosos. Eu só falo que a gente tem que tentar mudar as pessoas, né? Como eu sou otimista, eu acredito que as pessoas podem mudar. Mas quando a gente percebe que não dá, passe uma mensagem clara para a organização. Tome a decisão de forma transparente e eu acho que isso é um tremendo sinal para a construção de uma cultura. E você acredita, desculpa que eu tô aqui, Não, mas é a ideia. Eu tô adorando aqui. Você acredita mesmo que o comportamento ele é mutável? Eu acredito. Eu acredito que o comportamento pode ser mudado, sim, né? Pode ser desenvolvido. Ou talvez aprimorado. Aprimorado, não. Senão a gente estaria ainda engatinhando tal, né? Eu acho que não. Lá nos primórdios da humanidade. Exatamente, não. Sabe que uma coisa bem legal? Você estava falando que você foi atrás de um livro e eu comecei a estudar psicanálise agora. Por essa questão de pessoas, né? Eu sou matemática, mas fui estudar psicanálise. E a psicanálise fala sobre a diferença dos seres humanos, né? Dos animais. Os seres humanos são seres criativos. Sim. O que nos difere dos outros animais é que nós somos criativos. E a criatividade significa a gente aprender coisas novas. Sim. Então, eu acredito, sim, que até comportamentos a gente pode mudar. Mas precisa ter muito exercício no sentido de que a pessoa reconhecer o que ela é e ela ter a vontade de mudar. O problema é que tem gente que não gosta de mudar. Aí é outra coisa. Então, o ser humano pode mudar, só precisa querer. Mas sabe, Camila, eu sou fascinado pelo tema de pessoas, né? Mesmo eu também. Fazendo a cadeira jurídica, depois compliance, assim, uma coisa que brilha meus olhos é falar sobre pessoas. E até eu fui quebrando o protocolo hoje do nosso dia. O pessoal está mandando perguntas aqui, fui embutindo as perguntas da nossa plateia para a gente, acho que continuar, assim, fomentar ainda mais, né? A gente brincava mais cedo que esse bate-papo aqui dá para fazer uma confraria e falar por horas e horas e acho que é extremamente prazeroso. Mas a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Espero que a gente consiga ter mais conversas como essas. Queria agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui hoje. A gente pôde aprender bastante. Assim, é um tema que, cada vez que eu falo um pouquinho mais de pessoas, eu aprendo mais, eu me transformo mais, eu melhoro mais como líder e acho que responsável por uma agenda tão importante num grupo tão grande, né? E queria ouvir vocês para a gente encerrar aqui a nossa manhã. Nossa semana continua até o dia 9, com vários painéis, cada um sobre um tema. E, mais uma vez, muito obrigado, Luciano, Roseli, Camila. Foi uma manhã extremamente agradável aqui para mim e tenho certeza que para quem está ouvindo a gente também. Bom, obrigada. Eu acho que quanto aprendizado, né? Eu acho que a importância da gente cada vez mais ter opiniões, não diferentes, mas complementares, né? Então, isso serve, sem dúvida nenhuma, para as empresas, né? Sejam elas pequenas, médias, sejam elas grandes. Cada vez mais a gente trazer não só essas discussões, mas também trazer esse tipo de capacitação. E colocar isso como se fosse uma agenda permanente. Eu acho que o papel do líder, cada vez mais, é ele inserir dentro da tua agenda semanal, da sua agenda quinzenal, um processo onde ele faça uma capacitação permanente para trazer não só a cultura do compliance, mas também para trazer os inegociáveis do grupo, os inegociáveis, a cultura como um todo, né? E olhar para o que está acontecendo no mundo e cada vez mais focar na cultura do customer centric, né? Então, assim, eu sou centrado no meu cliente e eu sou centrado nas pessoas. E sem dúvida nenhuma,
trazendo isso, eu vejo cada vez mais um cenário positivo. Camila, obrigado. E se me permite falar uma particularidade dos bastidores, né? Quando eu convidei a Camila, né, ela, eu vou falar de compliance, eu sou investidora, empreendedorismo, falo de outras coisas, mas nunca falei de compliance. Fica tranquila que tem tudo a ver com você. Então, fato. É verdade. Combina muito com você. Não, vai combinar com você. Camila, obrigado de novo. Roseli. Não, mais uma vez, obrigada, Lúcio, obrigada, Camila, Luciano. Acho que teve realmente uma complementariedade aqui na nossa conversa, poderia estender por mais tempo. Acho que construir uma cultura de compliance, compreender, né, que ela pode ser diferente de um lugar para outro lugar, é importantíssimo que a gente fale a respeito. Então, a melhor forma da gente realmente avançar nesse conceito de compliance é a gente conversar, né? A gente aprender um com os outros e não perder nenhuma grande oportunidade. Então, mais uma vez, obrigada pela JF, pelo convite, pelo evento e muito sucesso para vocês. E muito obrigado por me ensinar a colorir a lei. Fica de ensinamento para você, Luciano. Eu já aprendi, eu vou comprar uma canetinha agora, que eu saindo daqui eu já compro 48 cores. Lúcio, Camila e Roseli, então, Lúcio, muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui estar nesse painel com a Camila e Roseli, igualmente aprendi muito com vocês todos, e eu acho que minha fala final, eu queria dizer que, de fato, o programa de compliance, ele deve ser realmente formado sob medida para cada empresa tem que ter um tipo de programa de compliance, respeitando a sua própria natureza, e destacar também o compliance enquanto um elemento de cultura, que a gente falou um pouco aqui, e dizer que uma vez que essa cultura estiver sólida, implementada, e o programa de compliance como um dos elementos para isso, eu acredito realmente também, nesse viés otimista das minhas colegas aqui, que o meio pode, de fato, mudar as pessoas. Então, uma cultura sólida e um compliance bem implementado, ele tem essa capacidade, sim, de servir como exemplo, de influenciar positivamente, pegar aquelas pessoas que você falou ali do meio do teu exemplo, né? Aquelas que, talvez, a depender de onde elas estiverem, elas vão se comportar de uma forma correta ou incorreta. Esse meio, esse caldo, estando ele bem estruturado, ele vai influenciar positivamente, ele vai sim transformar as pessoas e a gente vai caminhar então para uma sociedade mais justa, uma empresa inclusive mais saudável, seja do ponto de vista ali da segurança psicológica, que eu falei um pouco sobre isso, seja do ponto de vista dos resultados, né? Porque está mais que provado que compliance traz resultado e que cultura, obviamente, está dentro desse contexto. Tá? Obrigado, Luciano. Talvez vocês achem que hoje a gente está encerrando agora, nesse exato momento, mas a gente tem algumas mensagens muito importantes, então espero que vocês peçam que vocês fiquem mais uns minutos conosco aqui para a gente encerrar nossa manhã. Muito obrigado. Que painel, hein, minha gente? Muito obrigada ao Lúcio e aos nossos painelistas. Muito interessante ver como o compliance é para todo mundo mesmo, não é? E antes de falar sobre os próximos dias do nosso encontro, eu chamo aqui ao nosso estúdio Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, para o nosso encerramento. Seja bem-vindo, Tomazoni. Pode passar por aqui. A palavra é toda sua. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Encerramos esse primeiro dia muito felizes com esse debate produtivo e a participação de todos. Neste segundo painel de hoje, a conversa teve muito a ver com a nossa realidade na JBS. Vivenciamos todos os dias os desafios de lidar com a diversidade dos nossos negócios, mantendo a nossa cultura. Somos hoje a maior empresa de alimentos à base de proteínas do mundo e também temos uma grande diversidade dos negócios dentro de casa. Além de produzir alimentos de todo tipo no mundo inteiro, temos fábrica de biodiesel, de lata, de couro, de sabonete, transportadora, entre outros. Mesmo dentro da mesma unidade industrial, muitas vezes temos que lidar com esse desafio da diversidade. Só na matriz da JBS, nos Estados Unidos, em Greeley, no Colorado, são falados mais de 60 dialetos. Em um ambiente como esse, seria impossível implementar qualquer iniciativa sem um comprometimento muito forte da alta liderança.
com a liderança, com as pessoas e com o nosso programa de compliance. Não pode ser diferente. Foram mais de 8.000 horas de treinamentos de diretores e presidentes dedicadas ao compliance. No último ano aqui no Brasil. Fazer o bem, fazer o certo, o lema da nossa liderança repete todos os dias. E é por isso que se tornou mais do que uma frase. Fazer o certo é o compromisso de todos os colaboradores da JBS. Hoje tenho certeza que o engajamento da alta liderança é um dos elementos mais importantes para o sucesso do programa de compliance. Seja qual for o tamanho da empresa ou do seu segmento de atuação. Os colaboradores só se engajam naquilo que os seus líderes se engajam. A importância da liderança, pelo exemplo, está na nossa cultura, nas nossas crenças. Por isso, fiquei muito feliz de ver tantos líderes e futuros líderes participando conosco hoje e conto com todos vocês para os próximos dias do nosso encontro. Um abraço e até amanhã. Muito obrigada mais uma vez, Tomazoni, pela sua participação aqui com a gente. Um prazer te receber. Com certeza, todos nós saímos muito mais inspirados e informados daqui depois do dia de hoje. Para nós, é muito importante ouvir vocês que nos acompanharam pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Por isso, eu gostaria de pedir para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação acessando o QR Code que está aqui na tela ou o link que acaba de ser postado no chat. E para finalizar, eu vou chamar também a nossa plateia virtual que esteve acompanhando aqui toda a nossa programação no dia de hoje. Quanta gente que nos acompanhou, batendo palmas. Gente, muito obrigada, a participação de vocês é fundamental e que bom que assim a gente consegue ver um pouquinho da carinha de vocês também. Obrigada e não se esqueçam que amanhã tem mais, né? Como eu disse, amanhã, nesse mesmo horário, nós nos vemos novamente para mais um dia do segundo encontro de compliance do Grupo JF. Nos painéis de amanhã, nós vamos receber convidados para debater estratégias para incluir o compliance na cultura organizacional e também ações de cuidados ao elevar os padrões de compliance dos parceiros de negócios e garantir a integridade ao longo de toda a cadeia de valor do seu negócio. Contamos com você. Até lá!